Olá, amigas, como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar início à nossa etapa de lives, né? Mais uma fase da nossa etapa de lives. Não sei se vocês já perceberam, eu tô compartilhando com vocês temas que eu considero importantes para mim, tá? E com consequência para vocês também. Ah, Ruama, para você, sim, para mim, porque são coisas que neste momento eu estou buscando entender, conhecer, me aprimorar. São coisas que eu percebo que são da realidade, fazem parte da realidade materna, né? E a gente percebe que a cada dia que passa, a gente, como mãe, precisa estar inteirada de muitas informações, de muitos conhecimentos para realmente, né, lidar com a maternidade, lidar com todo esse universo novo que é criar, educar filhos, né? E ter qualidade de vida, né? Sem tensão, sem preocupação, sem ansiedade. Então hoje a gente vai conversar com a doutora Clara. Ela é psicóloga, a gente vai conversar um pouquinho como entender melhor a rede de apoio, como montar, como compreender, né? E como se organizar para que essa rede de apoio funcione, certo? Eu vou chamar aqui minha amiga. Vocês aí com o aviãozinho podem ir chamando também outras amigas, tá? Vou convidar aqui. Minha amiga. A gente fez pós-junta de psicopedagogia clínica institucional. A Clara é, assim, um amor de pessoa, gente. Ela era pedagoga, né? Pedagoga como eu. E aí, do meio pro fim, ela disse, Roma, acho que eu vou fazer psicologia. E aí, terminou realmente entrando nesse universo da psicologia. Esse tema, gente, eu terminei por trazer ele e compartilhar com vocês, porque eu vivenciei um episódio na minha vida bem difícil, né? Que foi uma sepse em 2015. 2015, eu tive uma septicemia. Clarinho, eu já aceitei, tá? Tô esperando você me dar a resposta de ok para entrar na live. Eu já te convidei. Quer dizer, você já viu o convite, eu já aceitei, tá? Eu acho que é uma questão da internet mesmo. Enquanto isso, eu vou adiantando aqui. Se você quiser entrar, sair, entrar de novo e mandar um convite novamente, eu vou. Pronto. Vamos ver se agora vai. Sim, então em 2015 eu tive uma sepsis. Acho que agora vai, Clarinha, tá conectando. Aí, consegui. Conseguimos. Então, eu estava compartilhando, Clara, que em 2015, Yoshua tinha ali e por volta de uns 7 meses eu tive uma sepse. E aí eu precisei muito de uma rede de apoio. Mas agora que você está aqui, boa tarde. Como é que você está, minha amiga? Consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo bem. Meninas, e aí? Vocês estão ouvindo bem a Clara? A Ana, Qualquer coisa. a Louise? Avisa, amigas. Eu estou te ouvindo bem. A Rafa. Oi, Rafa. Rafa ganhou, meu filho, um prêmio no sorteio que a gente fez com a Ana Clara Kids. Toda feliz. Rafa, você gostou, foi? Ela disse que você amou o presente. Tá tudo jóia aí? Dá um ok pra gente. Eu acredito que sim, claro que eu tô ouvindo bem. Fala aí, sua amiga. Pode. Então, esse tema, eu tive essa vontade, assim, estupenda de trabalhar esse tema, de debater esse tema, porque eu percebi que muitas mães, dentro da minha rede de relacionamento, né, passavam por conflitos, inúmeros conflitos, né, e realmente precisavam de amigas, precisavam de suporte, às vezes até acompanhamento psicológico. E aí a gente fica sem entender, será que a gente sozinho não consegue fazer tudo, né? O que é uma rede de apoio? Quem faz parte dessa rede de apoio? Me explica um pouquinho aí o que é rede de apoio. Então, boa tarde, Ruama. Boa tarde às demais pessoas que estão aí entrando nessa live, né? É uma alegria estar aqui, mesmo em meio à pandemia que a gente está vivendo, né? Mundo afora. A gente está completamente conectado. Algo que acontece lá na China, que inicia, né? A gente acaba se conectando aqui também. Verdade. E eu quero inicialmente me apresentar, né? Meu nome é Clara, como o Ruama já falou. Sou psicóloga, recém-formada pela Univasf, faz 2 meses e meio.
E fiz pedagogia, então sou pedagoga já há uns 10 anos já, Educação, né, amiga? não é? E aí eu me encontro com o Ruama na especialização em psicopedagogia. Na época eu estava um pouco assim, meio triste Se e não queria reconectando, se reencontrando, né, Ana Clara? realizar a especialização presencial. Eu acho que Foi. naquela época eu também estava trabalhando bastante e queria experimentar o ensino à distância. E foi bem bacana esse encontro com o Ruama. Várias vezes a gente parou para compartilhar acerca da vida, né? E Verdade. trocar ideias. E até que eu finalizei o curso de psicopedagogia e o Ruama foi da minha banca. E foi bem bacana esse momento, né? De troca de saberes mesmo. Verdade. E E é um porque eu tema lembro. lindo, viu? Um tema lindo, defendido e apresentado com muito amor. A gente percebe que tudo que você coloca a mão, Clara, é um carinho, é uma dedicação. As crianças do trabalho, na época, né, que você trabalhava, era uma dedicação, era um DE mesmo na sua vida. A gente percebia esse amor a pessoas, né? Sim. E interessante que na época o tema era eu queria agregar psicologia na psicopedagogia. Era assim. E na época, assim, eu acho que eu estava embolando tantas ideias que eu também estava um pouco com crise profissional, não era nem crise de identidade, era mais crise profissional mesmo. O que que eu era? É, exatamente. Tinha um assim, e eu lembro muito da tua fala no dia da banca de dizer assim, olha, Clara, eu te sinalizei tanto para você tirar um pouco do Vygotsky, né? Que era o Vygotsky era mais relacionado. Mas eu, na teimosia, queria fazer um trabalho ligado a Jung. Por que eu queria Exatamente. falar na relação com a psicopedagogia? Porque já naquela época eu já tinha uma visão de que a gente precisava ter um pensamento sistêmico, de Sim, olhar para além do que a gente vê enquanto aprendizagem. E aí exatamente. hoje se fica muito mais claro, né? Porque Sim. ao longo desse trajeto, então, na verdade, eu concluí a psicopedagogia já dentro da psicologia, Foi. porque quando que eu entrei na psicologia, né? Eu estava assim, bem impactada com a desvalorização mesmo na educação, né? Acho que Naquela todo época. professor passa por esse momento, né? De, ai, será que eu estou no lugar certo? Será que eu vou crescer aqui? Será que eu vou ter, né, uma melhor qualidade de vida? Ou vou ficar sempre nesse desgaste, nesse esforço? Isso. E naquela época, Ruama, já entrando na coisa da rede de apoio, eu também estava vivenciando uma desvinculação de um grupo religioso que eu Eu fazia lembro, parte, Clara. e você foi muito apoio naquele momento. Ai, Então, eu acho que bom, amiga. que ver aquele momento de crise, tendo uma rede de apoio, que é isso que a gente vai já estar discutindo, Exatamente. muito importante, assim, para mim conseguir me reerguer, me refazer enquanto pessoa, né? E poder mostrar para as outras pessoas que é possível a gente vencer, né? Através Exatamente. da colaboração das outras pessoas pelas suas experiências. Então, assim, foi muito bacana porque eu pude retornar ao primeiro sonho, né? Que na adolescência era realmente fazer o curso de psicologia. E hoje eu me sinto muito realizada, assim, com tudo que está acontecendo, sabe? Com tudo Sim. que foi se desenrolando ao longo desses anos. Então, foram 6 anos que eu estive lá na psicologia. E eu sou uma pessoa muito de busca, né? E aí, por conta dessa insaciabilidade da busca, eu entrei em educação bem no meio do curso de psicologia. E foi muito legal, porque para mim foi revisitar também as minhas origens, Sim, porque sim. até é cuidado. E aí, né, cuidado em educação. E a gente foi compreendendo que cuidado tem a perspectiva que é do próprio ser. E até uma das minhas próximas postagens no Instagram vai ser assim: cuidar é a nossa marca. Então, onde quer que a gente esteja, nós somos seres cuidadores. E isso tudo faz parte, né, da rede de É apoio. verdade.
Eu acho que essa definição sua, nós somos seres, é perfeita. Porque não dá para a gente viver sozinho. É uma das coisas que assim tem muito se discutido agora, nesse período de quarentena, é esse afastamento do contato social, né? Claro, a gente está pincelando outros conteúdos, mas enfim, esse momento é um momento difícil sim, porque a gente sempre teve esse costume do contato, das relações, então não tê-las agora, parece que a gente não tem mais a rede de apoio, não é? Parece que a gente perdeu o vínculo com as pessoas, parece que a gente não está sozinho, né? Então a gente está sozinho mesmo ou não? Como é que se concretiza essa rede de apoio? Então, quando a gente fala de rede de apoio, a gente pode pegar mesmo simbolicamente a rede. Quando a gente tem uma rede, é um emaranhado de fios que se entrelaçam e formam um todo, né? Sim. Quando a gente vai comprar um tecido, uma das coisas que a gente olha é a construção das cores, a tonalidade. E se tiver um fio fora do lugar, é capaz que a gente rejeite, né? Exato. E ele seja colocado em uma outra ala, essa ala, né, em que vai ser comprado de maneira mais em Alas conta. das peças danificadas. Isso. E aí é interessante quando a gente fala de rede de apoio, a gente fala nesse processo de harmonia mesmo, né? De cada pessoa que faz parte da rede de apoio. Porque se a gente for pensar, apoio e ajuda são coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala de ajuda, a gente fala de algo que é passageiro, é naquele momento. Sim. Então, uma pessoa que precisa passar pela fila do caixa mais rápido, né? Porque precisa resolver outra coisa. Então, você que cede o espaço, ali é uma ajuda. Uhum. A rede de apoio é algo mais permanente, né? É algo que não é construído do dia para a noite, é algo que é construído através dos vínculos, não é? Os vínculos tanto familiares quanto mesmo das relações externas, né, que vão se fazendo nas instituições, seja na escola, seja no trabalho, na comunidade. Então, a rede de apoio é algo mais permanente. Na verdade, nem quando você precisa. É você saber que sempre está ali, não é? Entendi. E sempre está ali disponível. E a gente pode pensar que a rede de apoio ela pode acontecer de maneira normativa ou não normativa. Quando eu falo de normativa é o filho que nasce, e aí você tem as pessoas, não é, que te apoiam, Eu até que queria te fazer ajudam. um adendo. Eu estava lendo aqui sobre as tribos indígenas, né? E quando as crianças indígenas nascem, é natural que as mulheres daquele círculo deles, da oca, ou das proximidades, elas deem uma assistência àquela mãe. Elas fazem praticamente a comida, cuidam da criança. A mãe realmente fica naquele repouso, né? Para que ela possa se reabilitar. E é uma coisa cultural dos índios. E a gente percebe, Clara, que isso é uma rede de apoio. É uma rede de apoio natural, né? Que eles desenvolveram. Ninguém ensina, olha, aqui é uma rede de apoio, vamos fazer. Naturalmente, né? Foi passado da cultura indígena que aquilo era importante e aquilo é uma rede de apoio, não é verdade? E é interessante quando tu traz esse aspecto, né, dos povos indígenas, Juan, eu também gosto muito de ler bastante coisas sobre as várias culturas. E entre os índios, o filho não é um filho, por exemplo, de Ruama. O filho não pertence a Ruama, pertence à comunidade. Então, quando É a verdade. gente saca essa ideia de construção comunitária, de que um filho, ele, inclusive, ele é educado como na comunidade, junto com as Exato. outras pessoas, não é? O aspecto de conviver fica muito mais real, efetivo, É. integrado, né? E até o processo de desenvolvimento humano sinaliza para um aspecto, né, de abertura mesmo com a coletividade. Porque, na E aí, verdade, é uma sobrecarga, né, Clara? A maternidade é muita responsabilidade, é muita coisa para uma pessoa só fazer.
Então, eu acho que é muito isso, é a gente entender que a rede de apoio é esse conjunto de responsabilidades compartilhadas, é mais ou menos isso? Isso. E a rede de apoio, Ruama, não essa coisa do desequilíbrio em que eu, que estou precisando, né, da ajuda das outras pessoas, fico isenta. Então, a rede de apoio, ela se dá na troca. Então, é a mão que vai e a mão que volta. Então, não é algo Entendi. de que eu fico de braços cruzados, parado, esperando que as outras pessoas me apoiem. Então, eu que também me dou nessa relação, né? Porque a gente Exatamente. vê assim, como eu estava falando, né, a nível de relações normativas de rede de apoio. Sim. A gente pode pensar na questão do nascimento de um filho, do filho que se torna adolescente, do momento também, por exemplo, da aposentadoria. É algo que é Momentos assim, esperado. de mudança bem, né? De rotina de vida, de hábito, de costume, não é verdade? E essas mudanças, como assim? A gente já tem o aspecto do desenvolvimento humano, a gente já visualiza que todas as pessoas vão passar por isso. O filho que vai sair de casa, não é? E aí, assim, todas as pessoas vão passar por isso e a gente já viu a experiência de outros. Então, é tipo assim, por conta do nosso processo de desenvolvimento, a gente já vai se preparando para viver tudo isso ao longo da vida, né? Já os momentos, assim, mais de crise que eu falo, são os não normativos. É o falecimento de uma pessoa, um dos entes da família, quando eu fico desempregado, quando acontece um acidente. Então, esses são os não normativos, que são aqueles que a gente não espera que vai viver um dia, né? E aí, assim, a rede de apoio, nesse momento não normativo, pode ser algo, assim, de contribuir muito no nosso processo de resiliência, não é? Que é até um conceito bastante Verdade. disseminado atualmente, que é esse processo de resiliência em que não acontece só de maneira intrapsíquica, não acontece só eu, Clara, o meu desejo, mas acontece também através das interações sociais, porque a gente acaba aprendendo, né, nas interações sociais, pelas Verdade. experiências Muito, muito, por das sinal. pessoas. Como? A gente termina aprendendo muito, por sinal, nas interações sociais. Muito mesmo. Isso. E quando a gente nasce, eu gosto muito de um filósofo, né, que eu estudo bastante, se chama Heidegger, Martin Heidegger. Ele é bem difícil de ler, assim, direto, mas em É, poucas palavras, o Heidegger fala assim, que nós somos seres lançados. Então, nós somos seres lançados no mundo. Ninguém chegou para a Ruama dizendo assim, ei, Ruama, você quer ir para aquela família? Até onde você talvez se recorde, ninguém chegou para você te perguntando, né, não, Ruama? não mesmo. Por nós sermos seres lançados, segundo Heidegger, nós também vivenciamos o aspecto de escolher o que ser. Então, chega um determinado momento na vida que a gente escolhe o que ser, né? E esse Verdade. escolher o que ser perpassa, inclusive, pelo aspecto também da convivência. Então, se a gente convive com o outro, está com o outro, a gente também aprende, né? Inclusive, como estabelecer essa nossa rede de apoio. Eu até brinco dizendo assim, minha gente, ó, psicólogo não tem dinheiro, não. Mas se tiver contatos, consegue, né? Consegue realizar muitas coisas. Depois você assiste a live com a Ana. Ela fala como é que a gente se organiza para ter dinheiro, porque realmente, menina, só trabalhar não resolve. A gente tem que ter outros parâmetros na vida, sabe, Clara? É o que eu mais percebi dentro de toda essa busca que eu tô imergida agora. É essa questão que não é só você ter alguém que seja psicólogo, alguém que seja médico, alguém que ou só um vizinho, ou só a mãe e o pai. É esse conjunto de pessoas que proporcionam a você uma segurança, um equilíbrio, conselhos, né?
A própria Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, que pessoas ouvir? Então, acredito que a rede de apoio, na verdade, né? Esse conjunto de pessoas na nossa proximidade, que a gente desenvolve esse vínculo, nossa, proporciona uma leveza na nossa vida, né? Proporciona uma capacidade de resistir, de resiliência, como você mesmo completou aí. E é importante esse ponto que tu traz, Luana, no aspecto assim, de que o convívio com as outras pessoas tanto podem nos afetar positivamente quanto negativamente. Por exemplo, eu trabalhei na clínica da família, né, no estágio, ao longo do estágio, lá no centro de saúde da Univasf, e boa parte dos nossos casos eram relacionados à família. Então, aspectos ligados a sofrimento psíquico, como ansiedade, né? Eu posso falar assim, que em alguns dos casos tinha uma relação muito forte com os vínculos que se estabelecia. Sim. Então, para a gente ver também que tanto os vínculos, sejam familiares como de amizade, podem nos afetar negativamente também, né? É importante o quê? Eu sempre penso assim, que quando um casal decide constituir uma família, né? Constituir uma relação mais estável, é pensar assim, quais os valores que eu vou carregar para constituir essa nova família. E um deles, que é muito importante, é o diálogo. Então, o diálogo, né, até dizia Paulo Freire, é a ação humanizadora no mundo. Então, tem momentos que as pessoas precisam falar, precisam expressar aquilo que pensam, até mesmo as crianças, né? As crianças da primeira infância, elas querem muito falar. Imagina que são inocentes, não sabem nada, aquela coisa toda. Muita gente imagina isso. Mas dá voz às crianças também, né? De que elas participem, não, no caso, ser o centro da família. Não pode acontecer isso. Mas que elas participem, né, de maneira muito harmônica desse vínculo. E aí a família, diante de uma crise com um dos membros, ela também se constitui de maneira resiliente. Porque, de alguma forma, alguém que está em sofrimento, né, a família toda chega junto. Então, eu acredito famílias que é incrível, assim, uma pessoa fica doente, sabe, sentiu alguma coisa, e aí, se alguém fica sabendo, é engraçado, são várias famílias que se constituem, todo mundo fica muito preocupado, né, chega junto, pergunta, então, eu acredito muito, sabe, que a rede de apoio, ela se constitui desde esse início mesmo da vida, em que o bebê ele nasce dentro de uma relação e que ele vai aprendendo também com os outros como constituir, né, modos de se apoiar, porque nem todo mundo sabe tudo. Então, se você, Ruama, sabe um pouquinho, eu sei um pouquinho, então a gente pode estar no trabalho colaborativo. Eu acredito que seja bem esse ponto aí. A gente não sabe tudo, então a gente precisa do outro, né? Para compartilhar, para ter orientação. Eu lembro que quando Johanna nasceu, tinha uma senhorinha da igreja que ela sempre vinha aqui e trazia um chazinho. Esse chá é bom para isso, esse chá é bom para aquilo. Então, era uma forma de apoio, entendeu? Então, todas essas ações, como você mesmo disse, as pessoas vão naturalmente perguntando e ali você vai desenvolvendo um vínculo. Como eu sei, Clara, que aquilo ali não é mais uma ajuda, ela faz parte da minha rede de apoio. Então, quando é mais permanente, sabe, Ruama? Uma coisa é uma ajuda na atividade de casa de um filho seu e depois não acontece mais. Tipo, some. Entendi. Da vida. Tipo, some. E aí, de apoio, ela é mais permanente. Então, tem uma coisa de continuar. E é da própria pessoa, não é? É uma coisa já da
da constituição mesmo da própria pessoa. Porque, amiga, quando eu vivi a sepse em 2015, eu acho que eu tinha 7 meses. Minha família, claro que é instantâneo, né? Como você mesmo disse, a família vai dar aquela assistência. Aí vem a mãe, vem o pai, o marido fica doido porque a mulher tá quase para morrer, aí tem um menino para criar. Então, as reações das pessoas são as mais, né, inesperadas às vezes. Né? Isso foi o que a gente experienciou. Então, assim, meu irmão teve que se posicionar para tentar ver essa questão da cirurgia, de como é que ia fazer, porque tem esses parâmetros. No momento, tinha os parâmetros médicos que precisavam ser avaliados, mas quem ia avaliar? Porque estava todo mundo. Tem isso, morre, não morre, de onde veio essa infecção, vai ficar quantos dias na UTI. Então, assim, como foi? Eu cheguei no hospital, já foi um internamento imediato. Eu sabia que eu tinha pessoas que eram amigas e que me ajudavam, e que eu tinha uma rede de apoio, mas como é que eu ia contactar? Como é que eu ia entrar? Eu já estava naquele momento, né? Realmente internada, não tinha mais como falar com ninguém. Então, eu percebi que não foi eu que acionei a minha rede, mas a minha mãe, né, os meus irmãos, o meu esposo. Então, eles acionaram essa rede, que na verdade não eram só pessoas ligadas a mim, eram também ligadas a ele. Então, a gente percebe que a rede de apoio ela é imensa. Ela pode ser realmente bem grande, bem estruturada. Tiveram pessoas que não tinham como ir ao hospital, né? Tem as pessoas que vão só visitar, mas tinha aquelas pessoas que, por exemplo, minha amiga Rayane, ela realmente ficou com meu filho, cuidando dele, né? Minha mãe precisava me visitar, meus irmãos. Aí um irmão ficava, outro ficava, tinha que trabalhar. E ela ficou realmente... Eu percebi essa dedicação dela, né? De realmente estar com ele, dar o leite, botar para dormir. Então, e a minha pessoa, como mãe, naquele momento, tinha várias tarefas para executar, né? Tinha assistência da casa, tinha assistência ao marido, do filho. Então, todas essas coisas que eu realizava e que não podia realizar mais, ficaram assim, quem vai fazer? Como é que vai ser agora, né? Então, existem coisas que não vão poder ser, né? Ninguém vai fazer por você. Mas existem outras que outras pessoas vão poder te dar essa assistência para que você não fique... Porque a minha preocupação o tempo inteiro, amiga, na UTI era meu filho. Meu filho vinha na minha cabeça toda hora, meu filho. A pessoa, flashes de vida, mas ficava meu filho, meu filho. E aquela vontade de viver para cuidar dele, entendeu? Então, realmente, isso aí foi uma coisa, né, inesperada, como você falou, né? Foi uma rede de apoio que surgiu de um momento inesperado. Não foi uma coisa que realmente eu já ia, ó, agora eu vou, né? Meu filho vai nascer, vou me preparar, então fulano vai fazer isso. Não foi uma coisa assim, foi realmente abrupto. Mas, então, existia essa rede de apoio e eu não tinha nem consciência, né? Foi o que eu achei legal que você até mesmo disse, que as pessoas naturalmente se posicionam daquela forma para ajudar o outro. Então, são pessoas que estão na sua vida sempre. Mas, como você falou, né? Que não somem. Mas eu tenho pessoas hoje que me ajudaram naquele momento que eu não tenho o mesmo vínculo de antes. Entende? Sou agradecida por tudo. Minha mãe fez uma... Minha mãe, Clarinha, fez uma escala. Achei isso massa. Ela fez uma escala de algumas amigas minhas para ficarem comigo. Inclusive Martinha. Martinha ficou comigo. Não, Martinha tá aqui. Acho que eu vi ela entrando. Deixa eu ver aqui. Acho que saiu. Martinha, acho que inclusive tá aqui, minha câmera saiu, desculpa, gente. Martinha tá aqui e Martinha me deu comida na boca. Então, assim, era uma amiga minha de infância, sabe, Clara? Que realmente participou comigo de vários momentos, mas naquele momento ela reapareceu, entende? Então, a rede de apoio não é porque tá todo dia comigo. Bem claro isso, não é verdade? Mas são pessoas que fazem parte da sua história, é isso? Isso. Então, e é importante ter muita consciência, né? Aí ela aí, minha amiga, ela me tirou até uma foto minha, mulher, a única foto. Você tá linda, amiga, vamos tirar uma foto. Ô, Martinha, obrigada, amiga, você foi muito importante. Fale, Clarinha. E é muito legal, né? Assim, a gente poder, nesses momentos mais difíceis, a gente rever tantas pessoas, né? Conseguir rever tantas pessoas. É provável que nesse período de pandemia, talvez muitas pessoas começaram a entrar em contato com gente que, sabe, há muito tempo não via. Verdade, verdade. Bacana. Eu mesma consigo perceber isso na minha vida também. Eu venho da cidade interiorana lá do Ceará, né? E
na verdade, para mim, sempre existiu rede de apoio. Então, eu não vejo como algo que... É outra coisa que você falou, Clara, aqui, que é Minha tão importante. bolinho para casa de não sei de quem, sabe? Aí tinha os recebidos em casa. Então, para mim, era muito Exato. natural viver essa chamada rede de apoio que a gente está falando aqui, né? E aí, Exatamente. assim, quando a gente estabelece essa rede, a gente estabelece tanto com a família como com amigos. Porque, às vezes, tem coisas que vai para além da família, que a família não consegue realmente dar conta. Tem um momento mesmo Exato, drástico exato. e alguém que não pertence à família que toma a frente e lidera a situação, né? Então, É, isso é bacana da gente ver que eu gosto muito de ler Leonardo Boff e para mim tem sempre muito sentido quando é. ele diz assim que nós somos um todo, sabe? Não quer dizer que eu tenho um sobrenome, você tenha outro, mas em algum momento a gente é um todo. Nós somos da grande casa comum que é o planeta. E mais do que agora a gente está percebendo isso, né? Em que as pessoas estão se mobilizando, mesmo estando em período de isolamento, na comunidade mesmo, se reunindo, sendo solidário, né? Com aquelas pessoas que Claro. nem... É uma coisa que eu acho interessante que você falou. É uma coisa que você vai ser rede de apoio. Geralmente é assim, pelo menos pelo que você falou, eu compreendi. Eu sou rede de apoio de alguém e eu já tive esse apoio desse alguém que faz parte da minha rede. Entendeu? Então é uma coisa mútua. Não é verdade? São pessoas que fazem parte da minha vida, não todos os dias, gente, deixando bem claro, não é para você todo dia falar com a pessoa, que eu tô com isso, meu dedo, né? Isso aí já é dependência, viciante, e não é legal isso. É realmente você, em momentos, como a Clara falou, inesperados ou em momentos já esperados, você poder contar com aquela pessoa. Não é isso? E essas pessoas são as que estão ao seu redor e a seu derredor, porque as pessoas, muitas das pessoas que me deram assistência foram amigos do meu irmão, amigas da minha mãe, entendeu? Então não significa dizer que só as pessoas que te conhecem ou que faziam parte do meu vínculo mais próximo poderiam me dar aquele apoio ou aquela ajuda, né? Como você mesmo falou, que são coisas diferentes. Mas eu posso, por exemplo, um vizinho pode ser minha rede de apoio, uma vendedora pode ser uma rede de apoio, que eu sempre compro na mão dela. A cabeleireira pode ser, a manicure. Tem nome essas pessoas ou qualquer pessoa pode ser? Como é que seleciona, Clara? Vamos lá. É a gente começar a perceber entre o que é apoio e o que é ajuda. Acho que vai muito por essa dimensão, né? Certo. Quando você, por exemplo, um vizinho tanto pode ser ajuda quanto pode ser apoio. Em que Entendi. dimensão? Quando você confia no vizinho. No vizinho. Ponto Porque, importante. porque existem relações tóxicas, né? A gente vai para além, a gente fala de relações tóxicas para além do relacionamento amoroso. Porque existem vizinhos que às vezes são controladores, né? E quer controlar a sua vida, a hora que chega, a hora que sai, tudo. Então, de alguma forma, você acaba trazendo aquela pessoa para o bloco de ajuda do que de apoio, Entendi. né? Então, A vender o divisor, o é divisor seria a algo confiança? O norteador seria a confiança? É isso? eu não consegui ouvir agora, Ruama. O norteador para montar essa rede de apoio seria a confiança? Com certeza, além da atitude de confiança, o nível também de cooperação. Então, até de que forma é que o outro se dá um pouco também a você? Então, um Sim. nível de cooperação, de alteridade, de solidariedade. Então, tudo isso conta. Porque tem pessoas que não falam nenhuma palavra. Uma vizinha minha aqui, né? Aqui em torno. Ela, tipo, em um momento bem difícil que eu passei aqui e tal, aí ela me chamou.
Aí fui lá na casa dela, tá? Sentei, conversei com ela e ela não falou uma palavra. Ela só queria saber se eu estava bem. Então, para a gente ver assim que a confiança ela se estabelece nessas pequenas ações, sabe? Sim, E é sim. uma coisa, para mim foi muito. Eu consigo já ter mais consciência e refletir sobre as ações do dia a dia, né? Mas tem pessoas que não conseguem. E aí, quando eu saí de lá, eu fiquei pensando, né? Como é Sim. bacana também ter pessoas que se preocupam com você, porque aí você também sente que você é importante, né, na vida de alguém, Exatamente. e a perceber que você é importante para você também. Então, para a É, gente ver que tudo isso gera, né, a questão desse apoio mútuo. E aí eu lembro que eu isso. saí, eu disse para ela, né? Olha, precisar de mim, tô aqui, viu? A gente não conversa muito, eu não sei Mas estar sentada, mas eu tô aqui, você sabe que eu tô aqui. a Então Martinha até é falou muito assim, legal. a E não é só Martinha, com minha amiga, palavras. que é verdade, não E é só aí, com palavras, às vezes o ouvir faz toda a diferença, né? A Marta isso. falou aqui, eu vivenciei isso recentemente, uma rede de apoio, né? Quando eu sofri um acidente em novembro, ela sofreu um acidente em novembro, e aí eu até liguei para ela, amiga, como é que você tá? Porque você é automático, você já faz isso, porque você tem a pessoa na sua vida, na sua trajetória de vida, então você não quer perder, né? Como é que você tá e tal? Falei apenas por telefone com ela. E aí ela disse, não, eu até me surpreendi, né? Ela até comenta aqui também que ela foi surpreendida pelo carinho e apoio que ela teve das pessoas, né? Nesse momento que ela até nem esperava isso, mas ela recebeu. Mas eu acredito muito, Clara, que essa questão de você realmente ter uma rede de apoio, é você também ser generoso. Você concorda comigo? Ou do nada vai surgir uma rede de apoio para você. Eu acho que a generosidade é um princípio fundamental para isso, né? As trocas, o respeito, me conta. Sim. E é importante, assim, quando tu fala, Ruama, do aspecto da generosidade, que na psicologia a gente tem uns termos mais técnicos, né? Sim, Mas isso se chama coping, que é estratégias de enfrentamento, né? O coping são estratégias de enfrentamento que a gente vai vivenciando, né, ao longo da nossa vida, seja pelos valores, seja pela convivência comunitária, familiar, né? sim, E ser generoso entra nessas estratégias de enfrentamento, né? sim. Cada pessoa, ela, como eu mesmo estava falando, ela tem uma marca. E aí é provável que talvez uma outra pessoa ela não consiga oferecer algo dela, sabe? Mas a gente É, pode ver de outra forma, ela pode mobilizar uma outra pessoa que talvez tenha um saber que possa te exatamente. ajudar. Então, as estratégias de enfrentamento contribuem muito nas vulnerabilidades, porque ninguém está isento de não viver algum momento de crise, né? Sim, Nós, psicólogos. Então, assim, todas as pessoas qualquer podem pessoa. passar por crise. E a gente está percebendo, por exemplo, os profissionais de saúde, eles estão super esgotados esses últimos dias. E aí é tanto que a gente está vivenciando uma questão de trabalho em rede para realizar atendimentos, né, online para Sim, profissionais de saúde. Isso é do Conselho Federal de Psicologia. E aí é importante a gente perceber que nós realmente não estamos sozinhos. De que, sabe aquela coisa de dizer assim, que tudo é possível, né? Que verdade, a gente pode, verdade. a gente pode se mobilizar mais um pouco e construir. Eu acho que as comunidades nos ensinam muito. Eu gosto muito de trabalhar também com comunidade, e as comunidades nos ensinam muito esses processos mesmo de enfrentamento, seja das minorias relacionadas a racismo, a questões étnicas, a questões de educação, né? Então, o modo como se mobiliza, como pensa, né, novas estratégias, pode também ser um modo da gente aprender, né?
Assim também como a gente, cada um também vai olhando o modo como enfrenta, no dia que você está mais triste, né? Como é que você também enfrenta esse momento? Então, Clara, é exatamente isso que eu também estava aqui tentando recolocar, né, na nossa conversa. Existe esse momento, como você falou, né, de apoio, existe realmente essa questão da ajuda e existe a convivência em família, né? Que eu acho que já é uma rede de apoio tremenda. É você poder contar com o irmão, contar com a irmã, contar com o seu pai, contar com a sua mãe. E aí, quando você não tem a família próximo, né? Você vai precisar estabelecer outras pessoas que possam, né, te ajudar. Mas, como você mesmo tá falando aí, a gente pode remotamente, né, ouvir pessoas, falar com pessoas. Porque eu percebo em muitos relatos de mãe, até no Instagram, que, gente, eu quero até agradecer. Clara, eu não sei se é uma coisa. A pessoa olha para você e começa a falar, né? Tem essa história. Ah, gostou de você e começa a falar. E a gente começa a conversar. E eu que sou trollolosenta, né? Aí, daqui a pouco, começa a surgir vários assuntos. E assim, a quantidade de mães que têm compartilhado comigo as vidas dela, a vivência com os filhos, as experiências de casa, como elas têm passado esse processo de enfrentamento, porque agora a gente está realmente passando por um processo de readaptação às convivências sociais, não é? Existem pessoas que estão assim se chateando, né? Estão totalmente chateadas. Ah, eu quero ver, eu vou ver, eu não quero saber, eu não vou pegar o coronavírus, isso não vai me atingir. E aí vai naquele ímpeto, depois fica com sentimento de culpa, né? Porque sabe que está indo contra muitas autoridades, né? Muitas indicações de não sair, de não passear, de não visitar as pessoas. Já existem as outras pessoas que estão com medo, reclusas dentro de casa, se sentindo mal. Não quer ligar para o outro, é outra coisa. Não quer ligar para o outro porque tá mal. E aí? Faz o quê? Vai ficar mal? Vai permanecer mal? Ah, não quero incomodar, não quero isso. Como é que a gente sabe que é a hora de acionar essa rede de apoio, é a hora de acionar ajuda, é a hora de chamar alguém? Então, tem pessoas que antes mesmo da pandemia já sinalizavam para algum tipo de sofrimento. E aí Sim, a gente pode pensar que alguns sinais, né, não foram por conta da pandemia. Nas cidades grandes, sabe, Ruama? Eu vi algumas pessoas que chegaram de Salvador. Nas cidades maiores, os impactos relacionados agora a esse período de isolamento é bem maior. Por quê? exatamente. Porque a sua rede de apoio está bem distante, é provável que seus amigos talvez morem bem distante de onde você mora. E Você não conhece o aí, vizinho, né, Clara? Você não conhece nada ali perto de você, porque você estava acostumada a estar em outro lugar, trabalhando em outro lugar, com outras pessoas, realmente. isso. E aí eu gosto muito do que Bauman fala, né? Que ele trata sobre a sociedade líquida. É um filósofo em que ele diz assim, que a gente, por conta da onda capitalista, a gente acabou transformando a sociedade de produção para a sociedade de consumo. Antes a gente vivenciava uma convivência de maneira que a troca se dava bem gratuitamente, sem esperar nada, não é? E hoje, a sociedade de consumo, Hoje é a o gente está vivendo influencer. o chamado fast food, tem que ser tudo muito rápido. Assim como é uma comida que a gente pede e quer logo que chegue, as relações também, não é? O imediatismo, né? Isso. Então, assim, os sinais de sofrimento psíquico que as pessoas dão de maneira assim mais severa, que eu falo, não Sim. começou com a pandemia. É provável que tenha É uma começado resposta assim bem. cultural, né? Isso. É provável que tenha começado bem antes com muitas outras coisas, sabe? Até porque a gente sabe que teve uma live que eu falei sobre isso, Sim. que era assim, a ansiedade. Quando tudo desacelera rápido,